nosso papo de publicitário de hoje está com o Lucas, que vem com um repertório do campo da música e se apropriou deste repertório para desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Me conte, você vai falar sobre Tyler, the Creator, como o seu contexto, na verdade seria um estudo para contextualizar branding nesse campo artístico. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o Tyler, the Creator, a maioria das pessoas que acredito que seja da minha idade vão conhecer muito bem ele, porque é um artista que é um dos maiores hoje em dia, não só dentro do gênero dele, mas no contexto geral da música mainstream, se a gente puder dizer assim, ele é um dos maiores, um dos mais influentes hoje em dia. Eu trouxe muito ele como objeto de estudo para esse trabalho, porque não só porque eu gosto dele, mas também porque eu acho que ele é um ótimo case para ser trabalhado quando se trata de branding e da forma que ele conseguiu reposicionar a imagem dele ao longo do tempo. Porque lá no início, quando ele começou, se não me engano, volta de 2008, 2010, ele tinha uma sonoridade que, não que ele tenha mudado a música em si, mas a forma que ele abordava alguns temas e falava sobre, por exemplo, algumas coisas, ele tinha uma abordagem muito ácida, muitas pessoas caracterizavam como um pouco até desrespeitosa, né? E isso gerou uma imagem um tanto quanto controversa para ele no início da década, né, de 2010. E que, ao mesmo tempo que era um cara que ele transmitia muita questão da rebeldia e de como os jovens daquela época se sentiam, ao mesmo tempo que ele tinha... Algumas pessoas conseguiam se sentir conectadas, outras já achavam muito estranho, falavam, putz, esse cara ele é maluco, ele tá falando disso, isso não é legal, ou esse cara, ele fazia meio que com a intenção de dar choque nas pessoas, entendeu? Então ele conseguiu isso, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não, como qualquer outra coisa. E ao longo do tempo, se você for acompanhando o trabalho dele, você vai percebendo o amadurecimento dele como artista e como ele trata a narrativa até da construção dos álbuns dele, porque, como eu falei, ele começou com uns 2, 3 álbuns que eram mais, para chocar. Você vai falar de temas pesados, que às vezes não vai agradar todo mundo, não vai agradar grande parcela das pessoas, na verdade. E a partir de um álbum dele, principalmente desse, que foi um dos que eu destaquei lá, que se chama Igor, foi um álbum que eu acho que deu a virada de chave na carreira dele. A partir desse álbum Igor, ele começou a tratar de assuntos muito mais profundos, e assuntos que você não vê de forma usual dentro da música, mas principalmente dentro do cenário de hip hop, que é onde ele está encaixado. Ele é um artista que ele, como eu falei, no início ele tratava de temas ácidos, tratava temas de uma forma muito, um pouco tanto quanto antipática, e ele conseguiu se transformar e começar a tratar esses mesmos temas com uma profundidade maior, e com uma forma que é muito mais funcional. Por exemplo, ele, se não me engano, no álbum anterior a esse que eu comentei, que se chama Flower Boy, foi um álbum onde ele mostrou para o mundo que ele era um homem bissexual, por exemplo. E em álbuns anteriores dele, ele foi um cara que utilizou termos homofóbicos para tratar de pessoas que são homossexuais. Você acha que essa virada dele foi estratégica, foi amadurecimento? Foi, na tua leitura, porque me parece que você acompanha o artista. Isso é a primeira pergunta. Foi estratégica? Sim ou não? E aí depois, sendo estratégica, envolve aí uma construção de uma imagem. E isso pressupõe reposicionamento de marca. Faz essa conexão, porque eu acho que é uma coisa que você vai abordar no seu TCC. Então, vamos lá, vamos por parte. Você perguntou se essa mudança dele foi estratégica. E eu acredito que... Estratégica no sentido de... ele continua com esse com essa vivência, essa experiência. Porque o que acontece? Quando ele vai estudar... É muito complexo você estudar um artista, porque é um indivíduo e não dá para separar uma marca institucional da vida do artista. Justo. Até porque hoje, então, tudo é muito explorado, está tudo muito conectado. Sim.
Existe uma coerência depois dessa mudança comportamental dele, que reflete no trabalho dele. Também houve uma mudança estratégica no jeito de ser e de estar no mundo, que reflete uma coerência, ou é algo que pertence única e exclusivamente ao universo da produção artística dele? Então, agora respondendo a sua pergunta, eu acredito que isso não é uma questão apenas estratégica. Eu acredito que, de alguma forma, deve ter tido um motivo para ele fazer isso, mas eu acho que ele faz isso porque realmente é o que ele é, entendeu? Porque, como eu falei desde o início, ele é um cara que, querendo ou não, ele falava o que ele queria, do jeito que ele queria, da forma que ele queria, e desde o início, por mais que ele fosse controverso para muitas pessoas, ele se destacou muito por isso. Então, se ele fosse, por exemplo, uma pessoa que continuasse fazendo isso para sempre, talvez o público se cansar, provavelmente, porque ia ser a mesma coisa, mas não seria um impedimento para ele ter uma carreira grande. Então, acho que essa mudança de narrativa, essa mudança da forma de tratar as coisas, até se você parar para perceber a construção dos álbuns, mas isso é algo muito complexo, né? Eu digo construção no sentido de comparação entre a parte lírica dos álbuns, você vai percebendo que realmente há um amadurecimento gradual entre um álbum e outro, entendeu? E que parece que vai fazendo uma conexão até chegar ao ponto que a gente está. Então, eu acho que, assim, isso pode ter um dedo de estratégia, mas eu acredito que o ponto central para essa mudança foi realmente o fato dele querer dizer algo que ninguém fala, que muitas pessoas dessa cena não falam, muitos artistas não abordam, porque, querendo ou não, a cena de música no geral é uma cena que pessoas que, por exemplo, não são hétero, elas sofrem, pessoas que às vezes não são brancas sofrem, e tipo, principalmente dentro do hip hop, isso é forte. Então acho que a partir do momento que o cara ele vai lá, ele aborda isso, vai um pouco do lugar de que ele talvez tinha aquilo para ele e que ele não conseguia expressar aquilo, ou que ele sentia vergonha daquilo, expressar aquilo pelo meio que ele estava, entendeu? Tá. Então acho que a partir do momento que ele faz isso, é pura expressão dele, entendeu? E mudou o público? O público eu acredito que mudou, porque, querendo ou não, o público geral, acho que o público, eu vou me dizer que eu até me incluo nisso, que não acompanha extremamente perto o artista, eu acompanho o artista, mas não ao ponto, enfim, de ser um super fã. Eu acho que o público geral talvez não tenha mudado muito, porque a sonoridade como música, eu digo música, por exemplo, a batida da música, a estrutura da música, os sintetizadores no geral não mudaram muito. Não mudou a estética, mas não mudou o discurso. Não mudou a estética, mas mudou o discurso. Exatamente. Entendi. Não mudou a estética, mudou o discurso. Então, eu acho que o público geral em si não teve uma estranheza, mas quem às vezes procura se aprofundar dentro da história do artista, quem é um super fã dele, talvez esse público tenha mudado. Talvez as pessoas que acompanhavam ele ferrenhamente ele no início, talvez já não acompanhem mais hoje em dia. E esse público se alterou, entendeu? Mudou, então, a gente falou numa perspectiva artística, a transição do artista mudou, não manteve-se a estética, mudou-se o discurso. Logo, no final, pela lógica, é um produto novo, é um outro produto, e isso, na perspectiva mercadológica, você verificou a comunicação, as ações estratégicas, a forma como foi confeccionado o álbum, houve uma mudança, e aí já é uma análise numa perspectiva de mercado, ou só houve uma percepção de uma mudança de discurso, porque você vai analisar a marca, branding, ele como branding. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a mudança, ela houve também, agora indo para esse lado mais do branding, ela aconteceu, mas também não a um ponto muito, como que eu posso dizer, muito forte. Ela aconteceu, mas em pequenas doses, vamos dizer assim. Por exemplo, como eu falei já, ele é um artista, sempre foi um artista que expressou o que ele queria, falava o que ele queria, do jeito que ele queria. E, enfim, se você pegar, por exemplo, para ver algumas entrevistas dele, ele sempre foi uma pessoa que fazia muita piada, falava muita besteira. E isso nunca mudou. Se você vê as entrevistas dele tipo, de 10 anos atrás, entrevistas dele de hoje em dia, a personalidade dele continua a mesma na forma que ele trata ali dele, entendeu?
Só que eu acho que, agora quando a gente já vai para a questão, por exemplo, às vezes da divulgação do trabalho dele, a forma em que tudo é construído, já acho que mudou. Porque enquanto antes, esses trabalhos anteriores, né, os primeiros, vamos dizer assim, os 3 primeiros, por mais que eles houvessem uma certa conexão entre um e outro, eles individualmente, eram produtos, como eu posso dizer, que eles não tinham uma conexão tão bem estabelecida, não era uma narrativa extremamente bem fechada como é hoje em dia. E ele acaba utilizando, eu acredito que seja isso, ele utiliza muito do artifício da comunicação integrada para trabalhar os lançamentos dele. Ele consegue, por exemplo, o álbum mais recente dele, que não necessariamente entra dentro do escopo do meu trabalho, mas acho que é válido citar, é um álbum chamado Chromacopia, né? E dentro desse álbum, ele criou, por exemplo, uma persona nova para esse álbum, para ele, digamos assim, vestir uma máscara e poder falar de assuntos que ele gostaria de falar sem ser ele, sabe? E eu vou fazer tudo isso com a conexão da comunicação integrada, mas eu vou chegar lá. Mas, tipo assim, e dentro desse álbum, não ironicamente, porque acho que um dos grandes temas fortes desse álbum é tirar a máscara para você falar o que você quer falar, você sem quem você quer ser. Uhum. Acho que dentro desse álbum ele vestiu a máscara dele e falou que ele é. Mas onde que eu quero chegar com isso? Para fazer a divulgação desse álbum, ele utilizou o Instagram, por exemplo, para fazer clipes que se interligam entre si, dentro da narrativa das músicas. Se você parar para ver depois os clipes que ele lançou desse álbum, todos se conectam de alguma forma, todas as músicas se conectam entre si, os assuntos dessas músicas. Às vezes, por exemplo, ele vai seguindo uma linha de raciocínio entre 3 músicas e uma ele quebra, aí ele volta esse raciocínio na próxima, e quebra de novo e volta para o raciocínio anterior, e no final ele interliga tudo. Então, acho que, além disso, além dessa questão da interligação das músicas, a interligação das músicas com os videoclipes ele teve também. Ele fez algumas, digamos assim, uns shows de demonstração do álbum dele para um público seleto, não sei exatamente como que esse público foi selecionado, mas eram shows tipo, pequenos, intimistas, para poucos fãs dele, que viralizaram, certamente. E ele fez isso como um show de divulgação do álbum dele, entendeu? Como mais uma frente. E fora isso, se não me engano, pelos Estados Unidos, né, que ele é um artista americano, ele espalhou, tipo, alguns outdoors com outdoors, tipo, não vou falar interativos, mas que 3D. 3D, pode ser, mas não é exatamente o termo que eu queria usar, mas tudo bem, pode holográficos. ser. Não, não vou adivinhar, mas enfim. É porque tem um termo específico para isso que eu também esqueci. Que por exemplo, eu queria fazer uma... Out of home, tá. Mas tudo bem, vamos falar que ele fez alguns out of home também como forma de divulgação do álbum dele, mas não como uma divulgação direta, tipo, ouça meu álbum. É tipo assim, um elemento do álbum dele, algum elemento específico estava associado com o álbum dele, que estava naquele outdoor com o nome do álbum dele, e é isso. Era só isso, entendeu? Bem minimalista. Bem minimalista e, tipo assim, quem conhecia o artista, quem já estava acompanhando, entendia que aquilo fazia parte. Às vezes uma pessoa de fora não ia compreender muito bem, entendeu? Então, acho que dessa forma ele conseguiu integrar algumas formas diferentes de divulgação do álbum dele, entendeu? Para construir esse ponto que eu estava querendo dizer. Os autores que você vai trabalhar, com quem você está acessando neste momento? Então, como eu te falei, Como eu te falei, eu estava lendo a Teresa Silva. Fora ela, alguns autores que eu comecei a dar uma olhada, mas eu não consegui progredir tanto na revisão, né, de literatura, foi o Kotler que você me passou, você mesmo já tinha me falado da última vez que a gente conversou. O Kotler, o Keller e... O Acker, isso. Esqueci o nome dele. Tem que incluir o Al Reis, o Jaime Troiano... Os que eu tinha marcado eram esses 3. Era o Acker, o Keller e o Kotler. Tá, e a sua metodologia? Você vai fazer o quê? Eu vou fazer análise de conteúdo. Análise de conteúdo. Ok. Idade de quê? Dos álbuns? Então, a minha ideia inicial para esse trabalho era pegar, tipo assim, todos os álbuns dele e fazendo uma análise. Só que até o Flaviano me aconselhou a enxugar isso, o máximo que eu pudesse,
mas sem perder esse sentido, né? Sem perder o sentido do que eu quero falar. Então, eu ia tipo, fazer uma análise de 9 anos de música, basicamente. Nossa, muita Era coisa. muito tempo. Só que, tipo assim, ele lançava um álbum a cada 2 anos, entendeu? Mas, mesmo assim, continuava sendo muita coisa. Você vai ter aí um pouco de pesquisa documental, né? Porque você vai ter que buscar esses... Conteúdos relacionados. matérias Sim. jornalísticas, né? Os álbuns publicados. Porque o YouTube, por exemplo, né? O suporte de memória, muita coisa passa por ali, né? De registro de memória. É um trabalho, belo trabalho, né? Sim. E aí, qual é o seu problema mesmo? Qual o seu maior problema? A sua questão ali onde você quer fincar a sua bandeira? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nós já falamos de metodologia. Você acha que teu estudo vai contribuir para quê? Então, como você falou no início, eu já venho com essa carga da música, né? Por ser o que eu trabalho hoje em dia. Então, eu queria fazer um trabalho que eu conseguisse misturar os dois mundos, tanto da publicidade quanto da música, dentro de um trabalho só. E que eu conseguisse dar bastante ênfase também à análise musical, né? Da análise de conteúdo, no caso das músicas, no caso de... Eu selecionei, no final das contas, 2 álbuns só, que foi um álbum lá do começo dele e o álbum Igor, que para mim são 2 álbuns que eu poderia fazer um bom paralelo, né, e fazer essas comparações que eu vim explicando aqui, só usando esses 2 álbuns, entendeu? Rapidamente, você consegue identificar, porque você vai fazer, né, um estudo, vai trazer um referencial teórico sobre posicionamento de marca, reposicionamento, enfim. Na indústria musical, algo similar, algo que aconteceu? Ou é uma característica muito específica do Tyler? Olha, eu acho que você se reposicionar, né, de uma forma, me parece que de uma forma muito radical. Não foi radical, porque foi o que eu falei, foi gradualmente. Foi gradual ao longo de como ele ia construindo, mas a carreira dele. Mas, tipo assim, eu acho que é algo que hoje em dia se normalizou muito. Pelo que eu acompanho de música antes, acho que você ter essa mudança de branding não é algo muito... Tipo, você, obviamente, tinha ali, em suas pequenas doses, mas não era algo, talvez, que você conseguia perceber tão facilmente ou associar muito rápido. Tipo, associar muito, por exemplo, às vezes, uma característica daquele artista ao artista de verdade, entendeu? E, tipo, associar, por exemplo, alguns elementos que, por exemplo, algum trabalho desse artista tinha, associar aqueles elementos ao artista. Você não... o brand era trabalhado de um jeito um pouco diferente, então acho que você não conseguia fazer essa análise muito, muito rápida e muito fácil. Então acho que a partir do momento que eu não vou botar só ele, mas que com certeza outros artistas fizeram, mas vou botar ele, acho que a partir do momento que ele fez, começou a fazer esse movimento, eu comecei a perceber que vários outros artistas também começaram a fazer a mesma coisa. Não exatamente da mesma forma, mas de maneiras parecidas, entendeu? E a motivação, você acha que foi o quê? Foi para atender ao público ou foi algo realmente de foro íntimo, construtor? Porque a gente, quando fala indústria fonográfica, mercado, economia criativa, fruição cultural, você acha que essa transformação, ela atende primeiro ao artista ou o artista olha para o mercado? Olha que pergunta capciosa. Eu acho que esse movimento dentro do mundo fonográfico. O mundo ideal era o artista ele olhar para ele mesmo e ele ver o que conversa com ele, o que não conversa com ele, o que é verdade dele, o que não é verdade dele, né? Mas eu acredito que é muito mais sobre o que o mercado pede e a forma de que era o que a gente conversou até antes da gente começar aqui efetivamente. É muito sobre a forma que a música a forma que mudou a forma de a forma de consumir a música mudou, entendeu? Então eu acho que as pessoas começaram a perceber isso, os artistas começaram a perceber isso, com o movimento disso, de como a forma de consumir música mudou, e começaram a se adaptar ao mercado, né? Eu vou falar isso de mim, do meu ponto agora, eu como artista. Eu, honestamente, eu sou uma pessoa extremamente low profile na minha. Eu não posto muita coisa, sei lá, eu passo tempo, por exemplo, com a minha namorada, a gente não posta nada, só que pelo fato de eu ser artista e pelo fato que eu sei como o mercado funciona, eu sei o que as pessoas querem, eu sei que se eu não postar, eu vou sumir,
Se sente forçado. Eu me sinto forçado a seguir a onda, entendeu? E me manter consistente e me manter fazendo o que o mercado pede, entende? Então, é isso. Não tem jeito fugir do sistema, né? Sim. É a famosa frase que eu já vi muitas vezes. Várias pessoas que eu conheço que, sim, são bem influentes no meio já falaram pra mim odeio o jogo, mas não odeio o jogador, né? Então, tipo assim, você pode não gostar, mas você precisa fazer. E não pode também querer julgar quem faz. Eu também não, tipo assim, o caso do Tyler, como eu falei, eu acho que é algo que veio dele. Os temas que ele trata são temas assim muito específicos, para ser bem honesto, então acho que não necessariamente veio por conta de outra influência externa. Então, tipo assim... Vamos lá, vamos recapitular. Você estava falando que você, né, se sente que o sistema te impele para não sumir, você tem que postar. Então, certo. Você se submete, uma palavra forte, mas você reverencia o sistema e segue, né, o ritmo. É porque eu acho que determinadas coisas, você pode ser uma pessoa que é contra o sistema, é contra o que funciona, você vai fazer o que você quer, isso é legal, mas sendo realista, não é funcional, entendeu? É difícil, muito difícil de alguém que... Você vai ver, a maioria das pessoas que, pelo menos hoje em dia, se você perceber que fazem sucesso, são pessoas que estão seguindo a onda. Tipo, dificilmente alguém que é extremamente fora da caixa em todos os sentidos, que é contra o que o mercado musical prega, dificilmente essas pessoas vão furar o circo. Porque não é o que as pessoas, agora como público, querem consumir, no final das contas, né? Eu acho que também o público nem sabe exatamente o que ele quer, mas se tu parar pra pensar, não é exatamente o que o público quer consumir. Se fosse, não estaria acontecendo dessa forma. Mas, enfim, é isso. Meu caro, um belo trabalho para você conseguir fechar. Enfim, então, semestre que vem você volta para contar como é que foi o caminho, como é que você consolidou aí, pelo menos a primeira parte da monografia, né? Te desejar sucesso, boa sorte. Obrigado. E ficamos por aqui com o nosso Papo de Publicitário.